A paz de Alcha, irmãos. Peço licença aí para estar na intimidade do teu lar. Eu quero ler alguns textos das Escrituras com os irmãos, mas na verdade hoje é um assunto que diz respeito a um chamado. É um convite, o convite mais poderoso em toda a história humana. E esse convite foi direcionado a todos. Eu quero ler aqui, levando em consideração a minha ignorância nas Escrituras, mas penso que tenho o Espírito do Eterno e a liberdade de usar a autoridade de Alcha para falar dessa pessoa que mudou todo o script da história humana. Há um marco na história humana antes e depois de Alcha. Então, queridos, me permita aí, se você quiser usar depois esse vídeo aí para mandar para as pessoas que estão precisando ouvir desse convite, alguém que você tem conhecimento aí no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, né? Porque nós recebemos muitos convites durante a nossa trajetória aqui na Terra. E muitos convites nos levaram a uma decepção. Parecia que era uma coisa salutar. De repente se tornou uma experiência amarga. Mas eu quero falar do maior e mais poderoso convite que uma pessoa fez. E essa pessoa é Yahusha. O único que poderia e pode fazer esse convite e fez, que transformou muita história, que muitos poderiam dizer que teria um final desastroso. Mas quando essa pessoa recebeu esse convite e deu voz a esse convite, ela teve uma experiência maravilhosa. E que nenhuma expressão humana, por mais honrosa que alguém possa expressar, poderia trazer sobre essa pessoa que recebeu o convite mudar a sua história. Somente Yahusha. Eu não estou falando de Jesus. Claro que você vai ler, pegar a Bíblia que nós temos aí, nos 4 cantos da terra aí, né? Mas vamos falar na dimensão do Brasil. Você vai pegar a Bíblia, está lá Jesus. Mas a verdade é que não tem nada a ver. Jesus não é o Filho do Criador. Jesus não fez esse convite. Não foi ele que fez esse convite que mudou a história de muitos que responderam a esse convite. Porque a letra J, ela não existe, nunca existiu no aramaico, no hebraico, no grego e no latim. Então,
os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os apóstolos. A igreja primitiva nunca conheceu esse nome Jesus, pois a letra J foi criada em 1515. Então, quem realmente é a pessoa que fez esse convite que a Escritura, dentro da Bíblia, escondeu essa pessoa, colocando o outro no lugar dele, para nos enganar? Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade de restauração no meio do povo de fé. E esse movimento de restauração foi promovido pelo próprio Criador. Não é Deus. Deus pode qualificar qualquer divindade, até Satanás. Então, o nome do verdadeiro Criador é Yod-He-Vav-He. Está aí, olha aí, ó, o tetragrama hebraico aí no cartaz. E alguns anos atrás aí, os cientistas descobriram que no DNA humano, todos os descendentes de Adão têm imprimido numericamente no seu DNA esse nome. Yod-He-Vav-He. Esse é o verdadeiro Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E o seu Filho, que veio e se deu por nós, sendo nós ainda pecadores, derramando o seu sangue lá no madeiro, porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por que eu vou ler esse convite? Por que ele está fazendo esse convite? Para quem é esse convite? Para todos. E nós vamos ver na Escritura quem são esses todos. E nós vamos ver também o maior instrumento que o diabo deixou a fim de escravizar todos os homens. Então me permita aí a leitura e que essa conversa possa alcançar você, meu querido. Você que não tem referência nenhuma de restauração. Você está querendo dar cabo da tua vida por problemas financeiros, por problemas conjugais, por problemas de relacionamento, por problemas de frustrações profissionais. Sei lá que ordem foi que defragou esse sentimento que está consumindo você de dentro para fora, que você não tem alegria de caminhar, de estar com seus amigos, de estar com sua família. Você perdeu todo o incentivo aí de se preparar profissionalmente. Eu não sei, esse vídeo como vai encontrar você. Mas uma coisa eu sei, eu tenho um amigo que tem poder de mudar toda a sua história, de arrancar de dentro de você toda essa dor que está consumindo você. Ele tem poder de calar esse vulcão que está em erupção dentro de você, querendo consumi-lo, consumir a sua existência como pessoa, como indivíduo, como filho de uma família, como marido de uma esposa, como esposa de
de um esposo, como mãe de filhos, como empresário, como funcionário. Sei lá quem é você. Eu estou aqui para dizer para você que tem um convite e você precisa ouvir desse convite. De alguém que é poderoso para responder todas as questões que você tem dentro de você e que você não encontrou resposta em lugar nenhum. Porque nós estamos vivendo um momento de mentira. O falso está imperando sobre a verdade, sobre o que é real. Comprometendo a honra, comprometendo aquilo que é valoroso, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. Então me permita, eu vou ler agora, né? Mateus 28, Mateus 11, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é cansaço físico, que você pode ter uma noite de sono e amanhã você tem. Não, meu irmão. Aquele cansaço que leva você a questionar aonde você está, como você está, por que você está. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado porque está absorvendo tudo que está contribuindo para esse vulcão em erupção dentro de você, querendo consumir a sua existência. Lá na Bíblia, aqui nesse texto, entendeu? Não é Jesus que está fazendo esse convite. É Yahusha. Esse nome tem poder. Esse é o único nome dado entre os homens que importa que ele seja salvo. Salvo do quê? Nós vamos ver. Verso 29. Né? Se você responder a esse convite, aí você muda a sua postura com relação a esse convite. Tomai sobre vós o meu jugo. Se você der ouvido a esse convite, você começa a responder de uma maneira a absorver a realidade desse convite. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. A postura desse que pode mudar toda a sua história e livrar dessa grande convulsão que está consumindo você, não é por uma atitude agressiva, truculenta, violenta, mas olha a postura, mansidão e humildade. Verso 30. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 3
textos, 3 posturas que nós não ouvimos em nenhum lugar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já ouviu desse convite? Porque às vezes as pessoas dão uma receita, entendeu? E essa receita não funciona para você ou para muitos. Mas aqui não é uma receita. É convite para você experimentar uma realidade que você não tem acesso por qualquer postura sua. Baseado no seu preparo acadêmico, na sua escalada profissional, na sua ascensão social. Não. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Reconheça que essa pessoa pode e vai fazer. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. A sua alma está pedindo socorro. Jó, capítulo 10, versículo 1 diz: a minha alma tem tédio dessa minha vida, e darei livre curso à minha queixa. Entende? A tua alma está sofrendo com tudo, com toda essa angústia, com toda essa dor que está consumindo você. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este único convite poderoso é estendido a todos. Por quê? Porque em Romanos 3, um dos livros que está registrado aí dentro da Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de livros que tem as Escrituras. E numa das cartas do apóstolo Shaul, lá aos Romanos, ele está mostrando: pois todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Todos pecaram e carecem da virtude de Yahweh. Todos os descendentes de Adão receberam a condenação eterna e a separação do seu Criador por causa do pecado. Porque o pecado é o maior instrumento que o diabo deixou a fim de escravizar todos os homens. Quando eu falo os homens, é o gênero humano, homens e mulheres. Então, esse convite é para todos. Eu quero ler aqui em Romanos 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando nós viemos ao mundo através do nascimento natural, quando minha mãe e o meu pai conceberam, ali já é um pecador. O salmista Davi
no Salmo 51, versículo 5, se não me falha a memória, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade é estado de pecado, é separação do Criador. Mas aprove o Eterno, através do seu Filho Yahushua, destruir toda a obra de Satanás sobre a raça humana. Então, esse convite é para todos. E hoje, o Eterno marcou esse dia para você receber esse convite, para você ouvir desse convite. Você já recebeu vários convites e não aconteceu nada, meu querido. Você já foi em muitos lugares em busca de resposta e solução para esse vulcão que está consumindo você, que está consumindo a tua alma. Lembra de Jó? A minha alma tem tédio dessa minha vida e darei livre curso à minha queixa. Então, se você que está ouvindo desse convite responder a esse convite com fé, porque o salmista diz: provai e vede que Yahweh é bom. Então prova, meu querido. Olha, eu estou ouvindo esse vídeo aqui dessa pessoa falando que o verdadeiro Criador dos céus e da terra é Yahweh, e o tetragrama hebraico do seu nome é Yod-Re, Vav-Re. Eu nunca tinha ouvido disso. E ele está falando também que o verdadeiro Criador, que o verdadeiro Filho do Criador, que foi lá no madeiro, que morreu lá no madeiro, não é Jesus, é Yahushua. E que Yahushua é o único nome dado entre os homens que importa que ele seja salvo, que ele fique livre dessa legalidade que o inimigo tem sobre a criação, sobre os descendentes de Adão, que estão vivendo sob a influência dessa descendência, ficar livre dela. Então, eu estou agora falando contigo. É verdade que essa pessoa está falando? Que o teu nome é Yahweh e que o teu filho é Yahushua e que ele tem poder de mudar a minha vida? Porque eu já fui buscar resposta em vários lugares e eu não consegui resposta para a aflição, para a angústia, para a decepção que está me consumindo. Mas hoje eu estou tendo contato com esse vídeo dessa pessoa que está falando dessa realidade que eu nunca ouvi. Então, se é verdade, muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou desafiando você a falar com o Criador. Faça a prova. O salmista diz: provai e vede que Yahweh é bom. Então eu quero aqui em Efésios 2 mostrar aqui, meus queridos, que ele fala aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 1, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você fala: não, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou honesto, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom cidadão, pago meus impostos. Eu não tenho vício nenhum. Eu sou um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Mas existe uma natureza que dá legalidade para o inimigo te afastar do teu Criador.
nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós viemos a este mundo na condição de desobediente ao Criador, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Iau, sendo rico em misericórdia, em compaixão, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Iauxa. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahshua Mashiach. Olha agora, em resposta a esse convite, você sai da condição de desobediente e agora para filho. Você sai da condição de bastardo, agora para filho, obediente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Yahweh, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, em resposta a esse convite, você vai ter uma experiência de transformação. E aí você passa a pensar diferente, a falar diferente, a ter outra palavra, outra linguagem. E aqui em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares a Yahshua como mestre, e em teu coração creres que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 1, verso 18, diz assim: eu estive morto sim, mas hoje estou vivo pelos séculos do século e tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. O seu nome é Yahshua. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvo da condenação eterna, da separação eterna. Salvo da condição de desobediente para obediente, sob a postura e princípios de Yahweh, seu Criador. Então, aí ele fala, então, a primeira realidade desse convite é receber salvação. Porque esse convite tem 3 realidades. A primeira é receber salvação. A primeira é sair da condenação eterna e se tornar salvo através da fé naquele que morreu e ressuscitou por ti, para que você se tornasse filho e agora andar em obediência àquele que te criou. Porque no Salmo 139, verso 16 diz: quando no liquidiforme, no ventre de tua mãe, meus olhos já estavam voltados para ti, escrevendo cada um dos seus dias, quando nem um dia ainda havia. É desse que eu estou falando, de Yahweh, o nosso Criador. Aí o segundo aspecto do chamado é aprender, é ser discípulo, né? 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Yahshua. Aqui o apóstolo Shaul, uma pessoa que foi transformado, que recebeu esse convite e deu voz a esse convite e teve essa experiência de transformação. E agora ele fala a seus ouvintes: sede meus imitadores, como eu sou de Yahshua. Em Atos 14, verso 21, ele diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia.
Então, nós recebemos o primeiro aspecto desse convite é a salvação. E depois aprender. Aí ele diz em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Mestre e Salvador, Yahushua Mashiach. A ele seja a beleza, tanto agora como no dia eterno. É claro que você vai lá na Bíblia, não está escrito Yahushua, porque as pessoas mudaram para te enganar. Porque o único que tem poder para responder às questões que não foram respondidas, que está dentro de você, convulsionando a sua alma para a tragédia, é Yahushua. E você está ouvindo isso hoje. E dê voz a esse convite. A terceira é servir em mesmo jugo. Então, outrora desobediente, pecador, condenado, separado do seu Criador, vivendo essa angústia, esse desespero, porque não encontra resposta para aquilo que está convulsionando dentro de você, alimentando esse vulcão de destruição que está consumindo você. Agora, em resposta a esse convite poderoso, você recebe salvação e aprende dessa pessoa que é humilde e manso de coração, porque esse é o aspecto da transformação daquilo que está convulsionando em você. Não é uma atitude agressiva, truculenta, mas é uma postura de mansidão e humildade. E agora, uma vez respondido esse convite, você se torna salvo, aprende dessa realidade, porque nós só vamos aprender deste amor através da salvação. Porque o novo nascimento, ele não é um fim, ele é um meio. Você recebe a salvação, uma realidade que você não tinha acesso por si mesmo. Mas hoje o Eterno, através dessa palavra, está convidando você a experimentar essa realidade, de se tornar filho, aprender como estar aqui na terra como filho, recebendo instrução, a capacitação para caminhar dentro dessa realidade, e aí se tornar instrumento nas mãos do Eterno, através do seu Filho, para fazer discípulos. Para você mudar a história do seu amigo da escola, do trabalho, da faculdade. Entendeu? Olha só o que esse convite faz com você. O torna gerador de vida, trazendo liberdade, trazendo saúde, trazendo cura. E fazendo isso no mesmo jugo de Yahushua. 1 João 2, verso 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que recebestes permanece em vós, e não tedes necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Está vendo? Olha o que esse convite pode fazer com você. Hoje, que você tem esse sentimento de que você não é nada, que você não tem sucesso em nada,
que você fala que você não tem sorte, quero usar aí para você entender a conversa, que você não tem sorte, que nada dá certo para você. Mas há uma legalidade aí por causa da descendência de Adão sobre você. Mas o Eterno lá no madeiro, através de Yahshua, tirou isso. E Ele já te recebeu lá. Você sabia que você é herdeiro de todas as coisas na pessoa de Yahshua? Você sabia? Então eu quero lembrar aqui, fazendo uma ilustração dessa nossa conversa. Então havia uma pessoa que tinha o desejo de fazer uma viagem num transatlântico, uma viagem de navio. E ela conseguiu guardar o dinheiro só para a passagem. E sobrou um pouco de dinheiro, ele comprou pão e queijo. E foi para a viagem. Primeiro dia ele comeu pão com queijo, o segundo também. Já no terceiro dia só tinha pão. E no quarto dia aquele pão seco. E aí a viagem prosseguindo e ele estava com fome. E ele olhava lá no restaurante, os outros passageiros tudo sentados lá, os garçons servindo aquelas comidas maravilhosas. Aí um dia ele abordou um garçom e perguntou, viu, tem muito prato, talheres, panela para lavar lá na cozinha? Eu falei, ih, querido, o que mais tem lá é isso. Ele falou, se eu for lavar lá na cozinha, você me dá um prato de comida? Aí o garçom perguntou, você é passageiro? Ele falou, sou, deixa eu ver teu bilhete. Daí ele entregou o bilhete para o garçom leu, viu, mas você pode sentar lá no restaurante que eu vou te servir. Você já pagou para isso? Oh, eu não sabia. Então tem muita gente que está sofrendo sem saber que Yahshua já recebeu você lá no madeiro e já resolveu a sua vida. E esse convite que eu estou lendo hoje, ele não perdeu a sua capacidade de alcance, não perdeu a sua capacidade de efeito e de execução sobre aqueles que respondem a esse convite. Não perdeu a essência desse convite, não perdeu essa essência de transformar a sua vida. Eu acredito que você nunca ouviu o que você está ouvindo hoje. Mas em Yahshua Mashiach, o seu filho, já te recebeu, já resolveu a sua vida. E você precisa ouvir. Você estava precisando ouvir desse convite. E hoje o Eterno determinou esse dia para você ouvir esse convite. E responda esse convite, meu querido. Quero lembrar do salmista dizendo, provai e vede que é bom. Se Yahshua não mudar a sua vida através desse convite, você vai encontrar meu telefone aí, no meu canal aí. E você fala, olha, meu nome é Nelson. Nelson, você é mentiroso, você está enganado, esse Yahshua aí não funciona. Mas se você responder esse convite, com a resposta realmente que é devida a esse convite, ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E aí você vai ligar para mim. Ele vai falar, ô Nelson, é verdade. Tá bom? Então, quero continuar em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma conosco em Yahshua e nos ungiu é Yahweh. Somente o Eterno vai confirmar você em Yahshua, através dessa resposta que você der a esse convite. Que também nos selou e nos deu o penhor do Ruá e nossos corações. Então aqui, para você entender, que também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações.
Então, meu querido, eu não sei o que você está vivendo, mas você precisa responder a esse convite. Você não vai encontrar a solução do problema que você está vivendo com remédio, com conselhos de autoajuda. A resposta para você, que você está ouvindo hoje, o que você nunca ouviu, é Yahshua. Tá bom? Vocês, irmãos da Igreja Restaurada, a Igreja do Mashiach, se você quiser usar esse vídeo para algum amigo, algum irmão, algum familiar, você tem plena liberdade para fazê-lo. E a minha oração é que a unção que está sobre esse vídeo, na pessoa de Yahshua, alcance essa pessoa e transforme essa pessoa. E o Pai Yahweh vai ser glorificado na pessoa do seu filho, sobre essa pessoa que está ouvindo, está respondendo a esse convite e terá acesso a essa realidade de transformação, de bastardo para filho, e receber o selo do Espírito de Yahweh, do Ruach Kadosh de Yahweh, blindando ele sobre essa realidade. Porque aonde ele estiver e como ele estiver, ele voltará para casa na companhia de Yahshua. Muito obrigado, queridos, por me receber na tua casa. Essa é uma conversa aí para as pessoas que ainda não tiveram experiência, até pessoas que estão dentro da nossa igreja, pessoas que estão dentro das denominações, que só fazem parte da igreja, porque é imprescindível que nasça de novo, que tenha experiência sobrenatural de nascer de Yahweh, através de Yahshua. Fica na paz, estamos juntos, muito obrigado, até mais.